O Galão da Massa, que volta sábado a jogar contra o Internacional, mas é claro, toda a atenção voltada para o River Plate, semana que vem em Buenos Aires, depois do grande jogo, da grande vitória contra o River em Belo Horizonte. O Galo volta a pensar no Campeonato Brasileiro. E daqui a pouquinho o Wellington Campos vai trazer informações do sorteio, hein? Mando de campo, Galo e Flamengo, primeiro jogo aqui, primeiro jogo no Rio. Aliás, o pau tá cantando no Rio, infelizmente. É a guerra urbana do Rio de Janeiro, né? Falamos em guerra lá na Rússia, a gente fala em guerra em Israel, mas o Rio de Janeiro também não é brinquedo não, viu? Tiroteio na Avenida Brasil, pertinho da CBF. Será que vai ter sorteio? Pode ser suspenso o sorteio? O Wellington Campos vai trazer a informação já. Vamos falar do jogo, né? Galo e Inter e você na Arena MRV como convidado da Itatiaia. Quem tem as informações do Galo já treinou, vai treinar, vai ter time mesclado, time reserva. Quem conta tudo é o Rafael Leal. Um abraço. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. O Galo finalizou mais um treinamento de olho no Internacional, sábado 7h pelo Campeonato Brasileiro. Foi o segundo trabalho técnico-tático do Atlético depois da vitória sobre o River Plate na Libertadores. O Gabriel Milito contou com a presença de todos aqueles atletas que estão disponíveis no elenco, inclusive Daverson, Lianco e Hulk, que estão aptos a jogar, mas a tendência mesmo, Thiago, é que tenhamos um time alternativo para encarar o Colorado no sabadão. O colombiano Brian Palacios é o único atleta suspenso, ele que poderia entrar como titular nesse jogo, mas não poderá porque está cumprindo suspensão. Ontem nós tivemos a novidade do Zaratio, realizando parte da atividade com o grupo. Ele repetiu a dose nesta quinta-feira e em seguida fez um trabalho em separado com a preparação física. O Zaratio, que está prestes a ser liberado, pode ser um reforço de peso para o Galo no jogo de volta contra o River Plate pela Libertadores. Bernard segue tratando a contusão no joelho direito. O atacante Cadu continua na fisioterapia. São as informações do treinamento do Galo que começou às 9h30 desta quinta-feira, já finalizado. Detalhe, o Atlético tem mais uma atividade de preparação para esse jogo do sábado. Amanhã, treinamento marcado para as 9h30 também, viu, Thiago? O Nath Fiuza e Alexandre Simões, comentaristas do Rádio Esportes, acho que não há a menor dúvida que tem que segurar mesmo parte ou até todo o time pro jogo contra o Internacional. Afinal de contas, já vamos saber da final da Copa do Brasil, mando de campo. Estamos também de olho na Libertadores. O Galo não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, mas pensando nesse jogo contra o River, o Zaratio, por exemplo, se tiver condição, dá já alguns minutos para ele ou preserva para ser opção pro jogo do Internacional. Nath Fiuza, boa tarde, Nath. Boa tarde, Thiago. Um abraço a você quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Eu acho que esse jogo do final de semana contra o Inter, mais do que só a questão de necessariamente poupar jogadores, pensando o confronto do meio de semana com o River Plate, no quesito do placar, o Atlético ganhou de 3-0, precisa necessariamente poupar, não é só pelo resultado, é pela maratona de decisões que se desenha, né? Pelo que o Atlético tem pela frente, inclusive no mês de novembro, com a possibilidade gigantesca de disputar 2 finais. Então agora o Campeonato Brasileiro, que já não era prioridade, se torna menos ainda, inclusive do ponto de vista físico. Às vezes um atleta ou outro pode ser poupado pensando essa questão, para que eles estejam mais inteiros durante o mês de novembro. E aí o Campeonato Brasileiro, o Atlético jogando dentro de casa, com um time mesclado, vai encarar o Internacional, que faz um grande segundo turno, o trabalho do Roger Machado. Não é um confronto fácil, o Atlético terá dificuldade pela frente. Acho que se consegue um empate dentro de casa, vejo como um bom resultado, e pode ser um jogo para ir soltando um Zaratio, para ganhar alguns minutos se ele já estiver em condição, para que eu acho que às vezes liberar o Zaratio num jogo pesado na Argentina, fora de casa, mata-mata, talvez não seja o cenário ideal, mas esse jogo na Arena MRV pode ser. É jogo para utilizar, por exemplo, o Otávio, que não foi utilizado no meio de semana. É jogo para dar minutagem ao Saravia também, que perdeu espaço no time titular. É jogo para o Rubens também ir mantendo o seu ritmo, estando em forma de jogo, até porque na Copa do Brasil ele é muito utilizado. Acho que o caminho é mais ou menos esse. O Alexandre Simões, 12:16. O Internacional, por outro lado, vive um momento de ascensão dentro do Campeonato Brasileiro. É foco total
na Libertadores e Copa do Brasil, ou dá pro Galo beliscar o Internacional dentro da Arena MRV? Boa tarde, Simões. Boa tarde, Thiago. O ideal é que o Galo vença, né? Mas eu não colocaria nem o Milito, pra não correr o risco dele estressar. Eu colocava outro pra dirigir o time lá, depois o Milito fica estressado e aí... Pra não cansar o Milito. Pra não estressar. Então, porque, Thiago, o Atlético está a uma derrota por 2 gols de diferença de uma final de Libertadores, sabe? Então, claro, o brasileiro, né? E se não ganhar, mas pelo amor de Deus, tá muito perto. Eu poupava até o Milito. Eu botava lá o Lucas Gonçalves, ou como é que chama o outro lá? É Pedro, não, como é que chama o auxiliar dele? Do Milito? É o brigão lá, o que toma amarelo quase todo jogo. Outro gringo lá no poder. Esqueci o nome dele. O que é o cover do Frank Aguiar? Isso aí, Biludo. Ou então eu botava ele lá, entendeu? Pra poder, o Milito não correr risco de estressar. Deixa ele lá no camarote, na Arena MRV, né? Porque eu acho que assim, o jogo do Atlético contra o River é grande demais, e depois no domingo já tem um Flamengo. Mas o fato de ter uma vantagem tão grande como já tem o Atlético não dá o direito, o privilégio de usar alguém ali nesse jogo? Não, de forma contra alguma. O Inter? De forma alguma. O jogo vai ser duríssimo lá em Buenos Aires, o River. Deixa eu te falar, o Atlético está muito próximo de impor ao River um dos maiores fracassos da história do clube argentino. Porque a final é na casa dele, né? A Conmebol anunciou a final no Estádio Monumental de Núñez. Então, aliás, já há uma matéria no itatiaesporte.com.br, uma informação do Marcel Rizzo que a Conmebol já cogita mudar a final, se confirmar o River de fora com o Atlético e o Botafogo. Nós vamos falar da vitória do Botafogo ontem, o atropelo, né? O Botafogo passou o carro sem dó no Penharol, fez 5-0. Se tiver um Atlético e Botafogo, o jogo pode ser no Brasil. Não. Trocar de estádio. Estádio menor em Buenos Aires. Eles não cogitam mudar a final da Argentina. Até porque todo mundo já tem ingresso, passagem. E aí seria sair de Buenos Aires, mas ir para cidades próximas, né? Porque o estádio do Independiente é Avellaneda, que é uma cidade próxima. Até citam o aqui, La Plata, né? O estádio de La Plata. O Avellaneda... O estádio de La Plata é grandão também, mas dá 40 mil pessoas. São 3 estádios, né? O Monumental que é de Buenos Núñez, Aires. Independente em Avellaneda, na região de Buenos Aires, com capacidade para 42 mil pessoas. Deixa eu falar, e o Cidade de La Plata, a 50 quilômetros de Buenos Aires, que cabem cerca de 40 mil pessoas. Se der Atlético e Botafogo, não tem nenhuma dúvida que vão 50 mil torcedores, no mínimo. Eu também não tinha essa dúvida, mas na matéria do Marcel, ele disse que a previsão da Conmebol é de 20 a 30 mil. 20 mil pessoas. E aí pro Monumental de Núñez, que cabe 90 quase, é um estádio 80. Bem vazio, né? E fica feio, né? Se vocês lembrarem alguns jogos desses... de decisão da Conmebol, desde que ela adotou a sede, o jogo único e uma sede para essas partidas de Sul-Americana e Libertadores, já teve jogo da arquibancada tá vazio, no vídeo fica feio pra caramba, né? Candinho nos salvou aqui, o cara tem nome de jogador, Leandro Ávila. Mas então, esse não é o cover do Frank Aguiar, não. Do Frank Aguiar não é o cabeludo. É outro, né? O Leandro Ávila tem um cabelo curtinho. Isso, o cabeludo é o Sérgio de Bartolo. Vocês estão retomando outro assunto. O Leandro Ávila é o auxiliar do Milito. Calma, organiza aí, Thiago. Simões do nada baixou ele. Pum! Quem é Leandro Ávila? Vamos retomar o assunto, peraí. Se eu fiquei perdido, você imagina o ouvinte. Nós estamos aqui falando de estádio. O Candinho mandou. Falei, vai ser o estádio. Leandro Ávila. Também achei que era. Qual estádio é Leandro Ávila? O estádio nós já falamos. Meu Deus. O estádio... Simões. Tomou remédio não, né, Simões? Tomei remédio. Hoje eu já... hoje eu não malhei, não. Vou mais tarde. O Galo vai enfrentar o Flamengo, o Galo vai enfrentar o River Plate e vai ter clássico também, só que nos Estados Unidos, Atlético e Cruzeiro nos States. 12:42 (42 minutos), quem tem os detalhes, onde é que eles vão se enfrentar? Por que é que vai ter Atlético e Cruzeiro nos Estados Unidos? Quem tem os detalhes é o Rafael Leal. Fala aí, Rafa. Pois é, Thiago, parte da pré-temporada do Atlético em 2025 será realizada nos Estados Unidos. Os jogos do Galo, que integram a Inter & Co Soccer Week na FC Series 2025 em Orlando, na Flórida, com realização de 2 jogos. Um clássico contra o Cruzeiro, e isso obviamente lá na casa do Orlando City, né? E teremos também um jogo contra o time da casa. Ô Rafa, nós temos a arte para colocar no YouTube, já a chamada oficial do jogo, hein? Já tem aí, olha só, a arte oficial com o Hulk, o Scarpa e o Arana, ela precisa para chamar o torcedor, você nos Estados Unidos,
Intericol Stadium. Eu estive lá agora com a Copa América, né? Tive acompanhando alguns jogos. É um estádio muito bonito, muito legal mesmo, bem aconchegante. E fica essa oportunidade para a grande torcida do Atlético nos Estados Unidos, Rafael. Pois é, um jogo marcado para o dia 18 de janeiro, às 15h, na hora local, o clássico contra o Cruzeiro, e depois uma partida no dia 25 de janeiro contra o Orlando City. São os jogos da pré-temporada do Atlético na terra do Tio Sam, e o torcedor do Galo que mora na gringa pode obter mais informações no site fcseries.com. O Atlético e mais uma, né, estratégia de levar a marca para fora do país, internacionalizar a marca do Galo. Tiago, outro detalhe, falando agora de contratações e pensando na temporada 2025, matéria do nosso colega Henrique André, que já está lá no site Itatiaia Esportes, o Galo de olho no zagueiro William Machado, de 27 anos, que é destaque do Operário nesta Série B. Mais detalhes sobre o atleta, tem tudo explicadinho lá na matéria do Henrique André, jogador que realizou 44 partidas, 2 gols marcados, e tem sido aí um grande destaque da equipe do interior do estado do Paraná, Thiago Reis. Boa, já vamos saber dos jogos do Cruzeiro, além do jogo contra o Atlético lá nos Estados Unidos, o outro lado da história, o outro lado do clássico lá nos Estados Unidos. Bom pra quem tem um dinheiro aí, né? Já seguir pros Estados Unidos, Orlando, Disney, e assistir ao clássico lá em janeiro. Já o